Olá, boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite, meus irmãos. Que bom, mais uma semana. Aqui estamos nós. E vocês também que estão chegando, sejam bem-vindos. É com muita alegria que podemos estar juntos mais uma vez. Ari, boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu mandar uns aviõezinhos aqui. Enviar os lembretes para alguns, para que possam, de repente, estarem aqui conosco. Isto mesmo. Espero que todos estejam bem, que tenham passado uma boa semana, uma boa sexta-feira. Hoje feriado, não é? Mas, para nós espíritas, é um dia comum. Claro que respeitamos, porque em nosso lar existem aqueles que não são espíritas, em alguns casos, né? E então, nós temos que respeitar. Avelino, boa noite, seja bem-vindo. Muita paz para todos. Vamos já iniciar a nossa leitura da noite, neste livro de Divaldo Pereira Franco, que é do espírito Joana de Ângeles também, como o nosso, Fonte de Luz, para que a gente possa iniciar esta noite. Então, ele diz o seguinte, é apenas um parágrafo do capítulo 5, Precipitação. E aí vamos lá. A precipitação responde por muitos males que afligem o homem. Um comportamento ansioso leva a estados de perturbação, geradores de sofrimentos perfeitamente evitáveis. Sob o estigma da ansiedade, as atitudes são incorretas, fomentando resultados inadequados à edificação interior. Então, é muito importante que a gente não se precipite, tenhamos calma, paciência, para que nós não fiquemos perturbados, não é? Às vezes não é muito possível, nós nos precipitamos sim, sem muita paz, sem muita paciência, né? Nós nos revelamos assim, bem precipitados e ansiosos também. Rosalva, boa noite, querida, seja bem-vinda. Bom, como toda semana, agora, neste novo projeto, nós estamos com o livro Fonte de Luz, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o item 4, que é Decisão Feliz. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre esta Semana Santa, este sábado de Aleluia, esse domingo de Páscoa. Para nós, da doutrina espírita, não existem essas datas, nós não comemoramos essa data. Embora as crianças fiquem tão ansiosas, esperando que ganhem aqueles famosos chocolate, ovos de Páscoa. Mas pela influência da mídia, né, este consumismo faz parte do nosso convívio. E eles aproveitam então a data para poder juntos transformar estes dias nesta transformação que nos coloca, onde
os peixes sobem de preço, onde os chocolates são um absurdo, mas as crianças precisam disso. E quantos adultos também que não gostam, mas não precisaria ser neste dia, não é? Então, essa tradição do coelhinho e tudo mais faz com que as crianças fiquem felizes. Boa noite, Ricardo. Boa noite, mãe em Libras. Sejam bem-vindos. Então, esta influência católica, que ela é muito intensa, né, sobre toda a população, que afinal nós estamos vivendo isto, ela é muito intensa, então, porque ela está enraizada neste feriado. Imaginem só, esse feriado só é comemorado no Brasil, por conta da época de que aqueles que dominavam o país eram os católicos. Então, eles celebram o Senhor morto. É bem diferente daquilo que existe hoje, daquilo que nós comemoramos. Nós preferimos comemorar todos os dias o Cristo vivo, porque ele vive entre nós. Então, nós respeitamos, temos que respeitar, né, os nossos irmãos católicos. Essa doutrina é livre. Nós não temos nenhuma vinculação com nenhuma prática. Então, nós não podemos desrespeitar também o sacrifício do Mestre Jesus pela humanidade. Até hoje, ele está conosco até hoje. E nós temos muitos exemplos sobre essas manifestações. Então, nós temos o dever de transmitir a essas novas gerações, principalmente àqueles que não têm muita consciência, sobre essa violação que fazem da malhação do Judas no sábado. Porque o Cristo, o Mestre Jesus, perdoou Judas, nós sabemos disso. Então, não há coerência aí em se festejar esta malhação. É claro que quando a gente é criança, a gente vê aquilo, acha tão bonito aquele boneco de pano pendurado em um poste, que em alguns lugares ainda existe, né? E aí batem, às vezes coloca fogo e tudo mais. Então isso é uma incoerência com a nossa doutrina. Então vamos nós seguindo a nossa caminhada, passando essas informações para os nossos pequenos, esses nossos que muitas vezes não têm como compreender. Então é necessário explicarmos de que o Cristo perdoou Judas, porque o que ele fez não foi realmente com a intenção de que foi colocada, não é? Depois que ele havia recebido as moedas que ele quis devolver, já não havia mais tempo, porque ele também foi enganado. Até certo ponto ele foi sim. E aí, como ele se arrependeu, como todos nós sabemos, ele desce e vai até o tronco de uma árvore e se enforca, faz-se um suicida. E assim, então, nós vamos percebendo que o amor do Mestre, o amor que ele nos ensina e nos ensinou, não tem nada a ver com este evento que é feito no sábado, que muitos ficam esperando o sábado à noite para destruir o nosso irmão em Cristo, o Judas. Então vamos passar para a nossa... Opa, abri aqui um local que não era para ter aberto. Deixa eu tirar o som do meu note,
porque senão nós vamos ficar ouvindo a minha voz também. Então vamos para a lição desta noite. É uma lição muito bonita como todas as outras, aonde nós precisamos refletir bastante, porque ela nos ensina muito, ensina-nos muito. Então, Joana nos diz o seguinte: aceitastes o convite para ampliar as dimensões do reino de Deus entre as criaturas humanas e te vens desincumbindo conforme prometeste? Colocas a mente e o coração no verbo, a fim de que a mensagem ressoe, rica e iluminativa, despertando o interesse dos ouvintes e acalmando-lhe os sentimentos em conflito. Então, aqui ela quer nos dizer que nós prometemos, entre aspas, aceitamos o convite de ampliar essas dimensões do reino de Deus entre todas as criaturas. Nós nos comprometemos a auxiliar àquele que está ao nosso lado, aquele que convive conosco, aquele que está fazendo parte da nossa vivência, da nossa reencarnação terrena no momento. Então nós temos que aceitar, nós aceitamos na verdade, então nós precisamos ampliar de alguma forma essas dimensões entre os nossos irmãos que conosco convivem. Aí ela continua e diz: entregas-te com espírito de sacrifício à tarefa, sem medir forças ou resistência, desde que a palavra alcance o maior número possível de necessitados. Empenhas-te na execução do programa superior, tentando sintonizar com o pensamento dos benfeitores, de forma que coroes as lições verbais com a exemplificação. Olha só, nós necessitamos ampliar esse programa, como ela diz aqui, que às vezes é um sacrifício essa tarefa. Mas nós não podemos medir forças, não podemos ser resistente, porque a palavra está ao nosso alcance e ela precisa envolver, alcançar o maior número de necessitados através da nossa palavra. E nós pensamos aqui muitas vezes que para isso nós precisamos subir num pedestal para estar em contato com os nossos irmãos. Mas é um grande equívoco, porque qualquer um de nós podemos, sim, executar esta tarefa. E aí ela diz aqui assim: sintonizar com o pensamento dos benfeitores. Sim, se nós estivermos ligados e sintonizados com os nossos benfeitores, logicamente, aquilo que nós vamos sentindo, todo aqueles ensinamentos, a influenciação, enfim, chega até nós. E nós temos também que, como ela diz aqui, para que nós coroemos as lições verbais com a exemplificação. Então, olha a responsabilidade que cada um de nós temos diante desta fala de Joana. Dani, boa noite, seja bem-vinda, bom ter você aqui também conosco. Imaginemos então a responsabilidade que temos e é exemplificando, porque há muito que foi dado, será muito cobrado. Então, quando nós não sabemos exatamente o que é que nos cabe fazer, que nós ainda não temos condição de perceber, mas quando nós lemos aqui, quando Joana vem nos dizer
que nós temos que coroar as lições verbais com a exemplificação. E a doutrina dos Espíritos nos ensina a todo momento, a toda hora, que precisamos amar o próximo como a nós mesmos, fazer a ele aquilo que gostaríamos que ele a nós fizéssemos. Então nós temos que, através dos nossos exemplos, poder passar as lições aos nossos irmãos. Claro que essa tarefa é uma tarefa diária. E esses exemplos, sim, vão chegar até aqueles que estejam com a vontade e a decisão, como é o tema desta noite, e precisa ter uma decisão para a mudança para poder continuar, não desistir deste seu sacrifício, essa tarefa. Então, para nós que estamos falando, para qualquer um irmão que venha falar conosco, que venha nos dar uma palavra de carinho, de conforto, e quem é que não pode fazer isso? Todos nós podemos, porque nós vamos nos aproximando daquele irmão que precisa de alguma forma ouvir uma palavra, ver um exemplo que ele possa seguir. Nós estaremos aceitando esse convite para ampliar as dimensões do reino de Deus, através da nossa fala, através dos nossos exemplos. Então, nós não podemos desistir jamais. E ela nos diz aqui que quando nós estamos passando esses ensinamentos para um irmão, prestemos atenção. E aí ela diz: percebes os riscos que te rondam, as ciladas que não cessam, mas prossiga. Prossiga sem receio, avançando passo a passo. Confias em Deus e te ofereces com espírito de aceitação de todas as empresas. Consciente, que a vitória é do bem e que a tua é a satisfação do serviço desenvolvido. Então, nós não podemos jamais desistir. Nós precisamos perceber os riscos que nos rondam, porque nós temos que dizer exatamente aquilo que o outro precisa ouvir. Nós não vamos mudá-lo de forma absoluta. E ainda existem ciladas que nos cercam o tempo todo e não cessam, estão ali, sempre nos rodeando. Mas nós temos que prosseguir sem receio, confiando em Deus. Porque a todo momento nós estamos em uma situação com receio também dentro dessa própria situação. Nós não podemos usar da palavra, nem dos nossos gestos, nem exemplificando fora da moral e da lei de Deus. Todas as leis do Cristo precisam estar conosco, para que a gente não ultrapasse e tenha certeza de que Deus está nos oferecendo, de alguma forma, esta vitória, porque é através do bem que nós vamos conseguir a satisfação deste serviço desenvolvido. E ela continua aqui. Deixa eu acertar este reloginho aqui, que ele me passou fora do horário e nós precisamos estar atentos. Prontinho. Então, ela diz aqui: momentos chegam nos quais desejarias repousar, espairecer, permutar alegrias comuns, mas a soma de atividades não te permite o tempo para o que te apraz
senão para o que deves fazer. Temos que estar sempre dispostos ao trabalho, e nós sabemos o quanto nós somos cobrados quando nós precisamos trabalhar. Então, às vezes, essas atividades não nos dá tempo para fazermos aquilo que poderíamos fazer, mas nós precisamos sim estar sempre, sempre, sempre em atividade. E aí ela diz: vês o desfile dos júbilos vazios nos carros da ilusão, e te apiedas dos enganados, que se arrojam nas valas das satisfações imediatas, sedentos e esfaimados de paz, de felicidade. Tentas alcançá-los com a tua voz, mas eles caminham surdos, indiferentes para a realidade. Pois é, quantos de nós encontramos irmãos e que a gente, de repente, tentando falar-lhe sobre esses bens materiais que nada a leva, que só vivem de ilusão, e aí ela diz: apieda-te dos enganados, porque muitos se enganam, e são muitos. Então eles estão sedentos e com fome da felicidade e da paz, mas eles não conseguem alcançar, porque a sua caminhada é diferente daquilo que nós conseguimos fazer, ou pelo menos estamos engatinhando e tentando fazer. Eu sempre digo, muitas vezes nós sentimos vontade de fazer alguma coisa em alguma situação, mas só o fato de nós refletirmos e deixar de fazer, nós já estamos avançando, porque não somos perfeitos. E então, ela diz: chegar-lhes-á o momento de despertar, e recorrerão à fé religiosa, qual ocorreu contigo oportunamente. Por agora, prossegue no ritmo da tua decisão feliz. Então, muitos de nós deixamos de ouvir tudo aquilo que poderíamos ter ouvido, ter prestado atenção, e de repente, naquele momento de despertar, porque cada um tem o seu momento. Não adianta querermos que o outro avance se não está no seu momento. E então, todos nós temos a oportunidade, nos é dado sempre a oportunidade, mas a cada um a seu tempo. Quantos irmãos nós vemos chegar no centro novamente e diz: estou retornando. Havia abandonado, havia me cansado, havia me cobrado muita coisa, muitas situações, muitos vícios, e de repente eu cá estou. É o momento de amadurecimento, de transformação, e esta oportunidade é dada a todos nós, basta que nós estejamos em alerta. Por isso ela diz aqui: por agora, prossegue no ritmo da tua decisão feliz, porque aqui no início ela diz: aceitaste o convite para ampliar as dimensões do reino de Deus entre as criaturas humanas. E aí ela dá um puxãozinho de orelha e diz: e te vens desincumbindo conforme prometeste. Então, muitas vezes nós abandonamos aquilo que temos certeza que é o que vai poder, de alguma forma, cuidar para que o outro se melhore, dando a ele amor, um pouco de ensinamento, mostrando a ele que ele se conscientize que a vitória só vem através do bem, e tudo aquilo que
nos é dado através da doutrina dos Espíritos. E nós sabemos que a cada um é dado conforme as suas obras. Então nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar um pouquinho. Trabalhar um pouquinho em benefício do próximo e de nós mesmos, em primeiro lugar, porque automaticamente quem oferece flor sempre vai sobrar nas suas mãos o odor, o aroma daquilo que foi dado. Então ela continua aqui. Censuram-te alguns diletantes, porque não aderes ao modismos em voga. Antipatizam-te diversos companheiros, porque te recusas o prato apetitoso das leviandades. Hostilizam-te inúmeras pessoas, apontando-te como desagradável, porque te cinges aos compromissos e não dispõem de espaço ao tempo para a corrida em direção nenhuma a que eles se entregam. Propõe-te mudanças de roteiro, atualização de conteúdo, adaptação de ideias e permaneces tranquilo, arrimado às tuas convicções. Difamam-te os insensatos, que te veem alcançar o que chamam de êxito, sem se darem conta dos teus contributos silenciosos. Há pouco tempo, conversando com uma amiga que é presidente de um centro, e ela disse assim para mim: Neuza, eu tenho tantos livros que eu precisaria ler, mas a minha vida, a nossa encarnação é muito curta para que a gente possa aprender tudo aquilo que a doutrina tem a nos ensinar. Porque, de alguma forma, ela estava se sentindo mais ou menos dessa forma, porque diziam para ela que ela é muito diferente, como dizem para nós também, com toda certeza. Você é muito diferente, você não aceita os pratos, né? Como ele diz aqui, apetitosos da leviandade. Para quê? Qual é o objetivo? Então, ela diz, todos fazem daquela forma, mas será que aquela forma é a correta? Eu prefiro ser diferente, fazer aquilo que eu acho correto. Então, nós temos que pensar um pouquinho nesta frase, onde essa nossa irmã nos diz, porque só um particular. Uma vez eu fui numa comemoração de aniversário e alguém chegou e trouxe um copo de cerveja para mim. Estava vazio, claro, estava com a garrafa querendo me oferecer. Eu falei, não, obrigado, eu não bebo. Não? Falei, não bebo. Eu não tenho vontade, não sinto necessidade e não quero dizer com isso que eu sou uma santa, absolutamente. Simplesmente não gosto. Dali a pouco ela vem com uma travessa cheia de carne assada. Pôs assim na minha frente, eu falei, obrigada, eu não como carne. Neuza, você então não é feliz. Você não é feliz porque você não toma cerveja, porque você não come carne. E aí eu simplesmente tive que dar risada, porque não é aí que está a felicidade. Então é mais ou menos aqui o que Joana nos diz. Antipatizam-te diversos companheiros porque te recusas o prato apetitoso das leviandades. Não que leviandade seja comer um pedaço de carne. Não é isso. O que eu quero dizer é que, como ela diz aqui, hostilizam-te inúmeras pessoas, apontando-te como desagradável, porque eu não participo. Eu estou lá, eu estou presente, eu estou fazendo o meu papel. Pois é assim mesmo, exatamente. A Dani está dizendo que aconteceu com ela também.
Você é cheia de não me toques, pois é. Então, e essa pessoa disse que eu não era feliz. Imaginem só se eu preciso de tudo isso para ter a felicidade. A felicidade não está aí. Ela está nos bens materiais, naquilo que nós vamos conseguindo arrebanhar nas transformações da nossa encarnação, nesta nossa luta do nosso dia a dia. Ana Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Estranho te chamar de Ana Lúcia, é Ana só. Seja bem-vinda, Ana. A Ana já participou com o Aloísio, não é? Já dividiu a tela com ele, muito bom. Logo, logo vai se preparando, hein? Então, vejam só, aí ela ainda diz aqui, né, que propõe-te mudanças de roteiro. Sim, porque você não passa a fazer isto, a fazer aquilo? Vai nos dando ideias para que a gente se adapte a ela. Mas não é isso, não é isso que nos falta. O que nos falta é aquilo que exatamente o outro está vendo em nós. Então, ele percebe que o que está faltando para ele é aquilo, e para nós não nos falta absolutamente nada. Eu disse agora há pouco, o que nos falta é o que está nele? Não, é que eu atropelei as minhas palavras. O que eu quero dizer é que nada daquilo que não nos serve, não nos faz bem, não é necessário, não nos falta, porque a verdadeira riqueza está nos bens espirituais, não está nos bens materiais, não está no nosso alimento. Sim, precisamos nos alimentar muito bem, precisamos colocar no nosso corpo tudo aquilo que é necessário para que nessa encarnação nós estejamos bem, para continuarmos, para seguir essa nossa jornada. Porque se nós não estivermos bem fisicamente, o espírito também não estará bem. O que o espírito vai ter se nós ficarmos prostradas em uma cama, com má alimentação, indisposição? Ele não vai se sentir bem, então nós precisamos fazer com que ele se sinta assim, alegre, feliz, satisfeito, para que a gente juntos possamos seguir esta nossa caminhada. E aqui no finalzinho desta lição que eu li, não terminou ainda, mas desse parágrafo, porque eu vou sinalizando partes por partes. Aí ele fala que ela diz: difamam-te os insensatos que te veem alcançar o que chamam de êxito. Pois é, sem se darem conta dos teus contributos silenciosos. Nós estamos, sim, porque muitos dizem: olha lá, somos risonhos, somos felizes, estamos bem. Todos nós temos os nossos momentos em que estamos mais para cima e outros menos. Existem momentos em que estamos com a maior alegria e outra hora nem tanto. É assim a nossa existência terrena, porque por isso estamos aqui nesse mundo de provas e expiações. Então são montanhas que vão aparecendo, são situações em que nós temos que ultrapassar para poder avançar, porque nós somos alertados pela dor, pelas preocupações, para que a gente possa refletir e dizer: onde estou errando, o que eu estou fazendo ou o que eu não estou fazendo para poder melhorar. E melhorando, a gente vai sempre sentindo que dentro de toda essa questão que ela nos passa, nós somos convidados sempre a ampliar as dimensões do reino de Deus
entre as criaturas humanas. Então, continuando, ela diz assim: nada pedes, nada impões a ninguém. No teu posto, aguardas as ocorrências, o desdobramento das tarefas, sem perturbar os amigos e nem os sacrificar. Gostariam que fosses diferente. Trazem-te modelo e tipo que, segundo eles, deveriam encarnar. Não te compreendem. Nada disso é importante. És como consegues ser e fazes quanto podes. Não altere o teu rumo, nem modifiques o teu método. Continuemos assim. Vem nos mostrar modelos, né, como ela diz, para que a gente possa mudar da forma que ele acredita que seja o ideal, porque gostariam que nós fôssemos diferentes. Por quê? Onde nos mostra o que é melhor, sem ser a nossa própria doutrina. Porque os nossos irmãos, cada um com o seu pensamento, cada um de nós somos diferentes. E como eu já disse, como eu sempre cito, diferenças não são defeitos. Cada um de nós somos de uma forma, cada um de nós agimos de uma maneira, cada um de nós foi feito neste mundo, enfim, Deus nos fez cada um para que nós, através dos nossos esforços, vamos nos lapidando para podermos alcançarmos a nossa angelitude tão adorada, tão esperada, apesar de sabermos que essa caminhada é muito longa para chegarmos até lá, mas se nós conseguirmos ser melhor hoje do que fomos ontem e amanhã sermos ainda um pouco melhor do que fomos hoje, nós vamos ter sempre essa esperança, sempre aquela luzinha lá no fundo da caixinha para que a gente possa sentir que ali a presença de Deus está nos dando a certeza de que nós ainda temos a esperança de seguir e de continuar. Então, ela diz assim, né? Que trazem modelos e tipos, segundo eles, de criaturas que deveriam encarnar. Porque agora, neste planeta de provas e expiações, nós estamos vendo tanta maldade, nós estamos vendo tantas situações, só que nós precisamos nos lembrar de que a mídia coloca exatamente mais aquilo que chama a atenção de todos nós. Tudo aquilo que colocam é real. Talvez, a gente não pode afirmar, sempre aconteceu tudo isso, mas nunca foi divulgado. E sabemos também que espíritos que estiveram na época de Jesus, que eles foram adormecidos para não complicar a vinda de Jesus, foram milhares e milhares e milhares de espíritos que ficaram adormecidos, para que, quando o Cristo viesse reencarnar como Jesus, não fosse, eles não pudessem atrapalhar, vamos dizer assim. E esses espíritos estão tendo hoje a última oportunidade para poder se melhorar. Então, eles estão necessitando de uma mudança e a gente pode perceber que a cada um ainda carrega com ele a animalidade que vinham há tanto tempo atrás, essa brutalidade que está acontecendo.
Então, o que nós precisamos fazer é orar, vigiar e orar. Vigiar para que nós não fiquemos colocando a nossa decisão, o nosso julgamento em cada atitude cometida por esses nossos irmãos infelizes. Então, nós precisamos orar para que os bons espíritos possam, de alguma forma, envolvê-los, iluminá-los, mostrar um caminho que eles possam enxergar, para que tudo possa ser de uma forma mais clara, mais lúcida. Vimos coisas terríveis durante esses últimos meses, por que não dizer até os últimos anos, mas nós não podemos nos abalar. Nós precisamos ter fé, precisamos seguir cada vez mais os ensinamentos de Jesus, porque o que está faltando, na verdade, é o amor do Cristo em nós. Nós estamos nos distanciando dele. Ele não está distante de nós, mas é como aqueles cegos guiando cegos, somos nós. Estamos muitas vezes seguindo uma caminhada onde nós não deveríamos seguir. Por isso aqui Joana fala que nós sejamos os exemplos para que os outros possam nos seguir. É esta fraternidade que precisamos colocar na nossa existência. Então, mais uma frasezinha aqui. Eu vou ler o penúltimo e o último. Então, ela diz, não te compreendem, mas nada disso é importante. És como consegues ser e fazes quanto podes. Não alteres o teu rumo, nem modifiques o teu método. Os teus são compromissos com a decisão feliz de servir a Jesus e seguir-lhe o exemplo, quanto te seja possível realizar. Aí ela nos diz aqui que quando Paulo se apresentou no Areópago, lá em Atenas, o verbo inflamado e culto, rico de sutilezas filosóficas e de referências elogiosas ao classicismo do pensamento grego, despertou simpatia do público e aplauso das vaidades presentes. Era, porém, indispensável apresentar a imortalidade, o dever através da ressurreição do espírito à morte física. E ao fazê-lo, não foi poupado pelas mentes anestesiadas e as presunções ridículas, sendo vaiado e deixado a sós no grandioso templo de que a cidade se orgulhava. Não havia ouvidos para a verdade naquela ocasião, como não há muitas vezes para nós também. Nós não temos o ouvido de ouvir. E mesmo hoje acontece de forma quase idêntica. São poucos os que estão despertos neste imenso oceano de adormecidos. Não desfaleças e insiste. Um dia, quando o anjo da libertação te romper as algemas carnais e te desvinculares do corpo, constatarás que a tua foi a decisão certa, a de servir ao Senhor da vida, e não a de te deixares consumir nas alucinações da existência física. Ela fecha este capítulo com uma das frases mais importantes também de todo esse contexto, em que a gente tem que parar, refletir com muita dedicação e muita reflexão. Quando o anjo da libertação, ou seja, quando chegar o nosso momento
de deixar o mundo terreno e voltar para o mundo espiritual, voltar para o nosso verdadeiro lar, como ela diz aqui, desvinculares do corpo. Lá, sem o véu do esquecimento, vendo realmente aquilo que fomos, aquilo que fizemos, aquilo que nós pudemos fazer e deveríamos, ou aquilo que deveríamos ter feito, nós vamos constatar que a decisão certa foi exatamente a de servir ao Senhor da vida, a esse mestre que é o nosso irmão Jesus, porque o Pai nos colocou aqui, sobre a tutela desse nosso guia e modelo da humanidade, esse nosso irmão maior. E só assim, então, nós vamos perceber que nós estamos trabalhando no bem. Não é muito fácil? Claro que não. A todo instante nós temos que refletir, a todo instante nós precisamos perceber o que fazemos e aquilo também que deixamos de fazer. É muito importante, são pequeninos detalhes, são pequeninas situações em que nós nos encontramos que nós precisamos ter os ouvidos de ouvir. Desculpa que a tosse vai me pegar aqui. A garganta seca. Desculpa mais uma vez. Mas fechando esta lição, onde eu vou repetir uma das frases aqui também, olha, se a gente levar ao pé da letra, todas elas são muito importantes e muito útil para nosso dia a dia. Mas aqui, só para vocês terem uma ideia, quem não conhece este livro, aqui no final, eles pegam uma das frases, talvez a que se destaque mais para chamar a nossa atenção, e eles colocam aqui. Esta frase está aqui dentro do contexto que nós já lemos. Mas eu acho que é necessário a gente refletir um pouco mais sobre ela ainda. Então ela diz: os teus são compromissos com a decisão feliz de servir a Jesus e seguir-lhe o exemplo quanto te seja factível. Não desfaleças e insiste. Um dia, quando o anjo da libertação te romper das algemas carnais e te desvinculares do corpo, constatarás que a tua foi a decisão certa. Sempre na luta, sempre buscando auxiliar o próximo, sem darmos muita atenção àqueles que de alguma forma quer nos mudar, quer fazer com que nós sigamos aquilo que ele também segue. Como eu havia citado e como aquela nossa amiga disse, seguir os demais, às vezes, não é o correto. Porque para nós, se a verdade que nos carrega é exatamente aquela que nos leva a termos certeza de que estamos no caminho certo, por que mudar? Por que pegar um atalho? Vamos seguir o caminho reto. Por isso nós temos em nós as duas portas. E qual seguir? A porta larga ou a porta estreita? Para podermos entrar na porta estreita, nós temos que deixar todas as nossas mazelas ali, do lado de fora. E nós ainda não temos condições, porque a nossa mala ainda está um pouquinho cheia. Então, para nós ainda não conseguimos entrar nesta porta
nessa porta estreita, que ela nos leva ao reino de Deus. Ainda está um pouquinho cedo. Então, que nós possamos, através dos nossos próprios esforços, chegarmos a dar um passo pequenino que seja nessa nossa caminhada, auxiliando o nosso próximo, porque, como nos diz, a doutrina nos ensina que fora da caridade não há salvação. Então, caridade para nós é auxiliar o próximo, é dar a ele o amor que queríamos que ele nos desse. É assim que nós vamos conseguir um dia alcançarmos a nossa angelitude. Eu espero que esta noite, nessas reflexões, a gente possa fazer com que vala a pena essa nossa encarnação, porque esta é a melhor que temos no momento. De todas as que tivemos, com certeza, esta é a melhor, para que a próxima seja melhor ainda. Então, temos que aproveitar esta oportunidade em que estamos em uma doutrina que nos ensina, que nos inspira, que nos coloca diante desta luz imensa que é o nosso Pai Maior, que vai sempre iluminando o nosso caminho, e ao Mestre Jesus, que vai guiando os nossos passos. Que possamos então agora juntos elevar o nosso pensamento para esta nossa prece final, e eu gostaria de pedir a todos que, se sentirem à vontade, possam colocar o nome de seus entes queridos, como já tem alguns aqui das reflexões passadas, que nós precisamos colocar aqui o nome de um amigo, o nome de um irmão. E, em particular, hoje, eu vou pedir para todos se ligarem também. Eu não tenho o nome daquelas crianças que foram assassinadas, né, brutalmente. Sei que são quatro. E também para todos aqueles que no momento se encontram neste tormento fora da sua origem, fora da sua do seu amor com Deus, com seu amor a Jesus e com o amor ao próximo, porque esses espíritos, esses irmãos que ainda se encontram, alguns encarnados e outros não, eles necessitam muito da nossa prece. Eles necessitam sim, pois eles estão atormentados de alguma forma. E o que nós podemos fazer é orar por cada um deles. Então, elevemos o nosso pensamento. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, possa nesta noite fluidificar esta água através de seus mensageiros, Bezerra de Menezes, colocando nela o néctar salutar, para que para que possamos encontrar dentro de cada um aquilo que foi preparado para nós. Cada um dentro da sua necessidade, Senhor, possa receber, através desta água, aquilo que está necessitado e veio em busca. Pedimos e agradecemos a espiritualidade maior por estar conosco nesta sala virtual, onde todos, unidos em pensamento, em coração, fomos, por uma hora, contemplados com este ensinamento maravilhoso, onde a reflexão da nossa parte foi imensa, e que nós possamos, todos nós, inclusive quem vos fala, Senhor, refletir
com muito carinho, com muita dedicação, todos esses ensinamentos. Pedimos neste momento, Pai, pedimos, Jesus, os trabalhadores espirituais, que possam envolver essas crianças pelos nossos amigos socorristas, que elas possam ser levadas, amparadas, e que seus familiares também possam, de alguma forma, receber o amparo de Jesus e que possa sentir a presença dele em seu coração. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles que se encontram com o sentimento de alguma forma que nós ainda não conseguimos entender. Porque obsidiados que estão, alucinados que são, a loucura que os envolve, possa ser amenizados, onde eles sintam a presença de Deus, onde eles possam, nessa encarnação, receber ainda aquele instante de paz. Pedimos também, Senhor, que possa envolver os nossos velhinhos nos asilos, as nossas crianças nos orfanatos, os nossos irmãos que se encontram nos presídios, também aqueles que porventura não têm um leito para colocar e descansar o seu corpo, um travesseiro para repousar a sua cabeça, que todos eles possam ser amparados, e que nós, Senhor, possamos também receber as suas bênçãos, e a cada um receba nos seus lares as bênçãos do Mestre Jesus, amparando, iluminando e colocando toda a paz e amor dentro do coração de cada um de nós. Que os nossos corações estejam abertos para receber todo esse amparo e proteção. Jesus, Mestre, Guia da humanidade, esteja conosco, agora e sempre, e que assim seja. Queremos agradecer a todos os nossos irmãos que estiveram aqui presentes conosco, a todos aqueles que por aqui passaram, todos aqueles que ainda passarão. Eu agradeço de coração a presença de todos. Que Jesus os ampare sempre. Um beijo no coração de cada um. Até a próxima semana, que será dia 14. Nós vamos refletir o capítulo 5, Aflições Reais. Mais um ensinamento da nossa querida Joana de Ângeles, através do nosso irmão Divaldo, que nos deixa esses ensinamentos tão importantes para a nossa caminhada. Beijo no coração, então, até semana que vem, fiquem em paz, um bom final de semana para todos.